Olá, caros espectadores. Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar do Toronto Tunnel Monster. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like para apoiar o canal, compartilhar com os amigos e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Deixa nos comentários o que você achou dessa criatura e se quer mais mistérios bizarros assim. Vamos lá. Você já parou para pensar no que pode estar vivendo bem debaixo dos seus pés? Enquanto você caminha por ruas movimentadas, pega o metrô ou simplesmente leva o lixo para fora no fim da noite. Em Toronto, no Canadá, existe uma história que poucos conhecem, mas que une lendas indígenas milenares a um encontro aterrorizante ocorrido no final da década de 1970. Um caso que envolveu um homem comum, um túnel escuro e uma criatura que não deveria estar ali. Para entender o que pode habitar as profundezas da cidade, é preciso primeiro voltar no tempo, muito antes de arranha-céus e avenidas asfaltadas, quando a região de Toronto era cortada por dezenas de riachos e córregos de águas cristalinas que serpenteavam por ravinas profundas e florestas densas. Os rios Don, Humber e Rouge são os mais conhecidos hoje, mas a verdade é que a cidade cresceu sobre uma imensa teia de cursos d'água menores, que com a expansão urbana foram canalizados, enterrados vivos sob camadas de concreto e transformados em parte do sistema de esgotos e galerias pluviais. O que pouca gente imagina é que, ao enterrar esses rios, Toronto pôde ter enterrado também algo que já habitava ali há muito tempo. Antes mesmo da cidade existir, as tribos algonquinas que viviam naquelas terras já falavam de seres pequenos e misteriosos que viviam nas margens dos rios, criaturas conhecidas como Memegwesi, ou Maimaiguasi, cujo nome é pronunciado como Memeguese. Esses espíritos aquáticos eram descritos como seres do tamanho de uma criança, cobertos por pelos, com cabeças grandes e uma voz estranha que muitos comparavam ao zumbido de uma libélula. Algumas tradições diziam que eles só podiam ser vistos por crianças ou por xamãs, enquanto outras histórias contavam que eles apareciam para qualquer pessoa, especialmente para aqueles que ofereciam tabaco ou outros presentes como sinal de respeito. Os Memegwesi não eram considerados malignos, mas tinham uma natureza brincalhona e podiam pregar peças em quem os desrespeitasse, como desviar canoas ou esconder objetos. Havia quem contasse que eles foram criados a partir da casca de árvores, e que até hoje esculpiam símbolos em rochas e construíam pequenas canoas de pedra para si mesmos. O nome deles, segundo alguns estudiosos, vem da palavra Ojibwa para peludo, justamente por sua aparência coberta de pelos, enquanto outros acreditam que tem a relação com a palavra para borboleta, o que adicionaria um simbolismo ainda mais intrigante a essas criaturas esquivas. Agora, a grande questão que assombra os entusiastas do folclore urbano em Toronto é a seguinte: quando a cidade cresceu e soterrou seus riachos, transformando aqueles habitats naturais em túneis escuros e úmidos, o que aconteceu com os Memegwesi? Eles simplesmente desapareceram, ou foram soterrados junto com suas moradias ancestrais, forçados a se adaptar a um novo mundo subterrâneo de concreto, esgoto e escuridão eterna? Essa pergunta ganhou um contorno muito mais concreto e perturbador em agosto de 1978, quando um torontense chamado Ernest, um homem de 51 anos descrito como calmo e reservado, viveu algo que, segundo suas próprias palavras, mudaria sua vida para sempre. Ernest morava com a esposa Barbara em um apartamento na região da Parliament Street, e na época estavam criando uma ninhada de gatinhos. Quando um dos filhotes desapareceu, ele decidiu procurar nas redondezas e acabou encontrando o que parecia ser a entrada de uma pequena caverna ou túnel escuro, localizada em um beco estreito entre o prédio onde morava e a construção vizinha. Movido pela curiosidade e pela preocupação com o gatinho, Ernest se agachou e adentrou cerca de 3 metros nessa passagem, armado apenas com uma lanterna. Foi ali, naquele espaço confinado e sufocante, que ele se deparou com o que descreveu como um pesadelo vivo que jamais sairia de sua memória. Conclusão. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.